Olá, minha gente querida, um bom dia para você que está chegando no vídeo especial de sábado da IBN. Que Deus abençoe ricamente o seu coração neste dia. Vamos ao vídeo de hoje. Há certas perguntas que não sabemos responder, mas quando o assunto é oração, será que sabemos tudo a respeito? Bem, vou compartilhar aqui no vídeo algumas coisas que passaram pela minha mente, mas já adianto que vejo negligência nessa área com relação ao povo cristão. Já escrevi anteriormente sobre o tema, entretanto não havia considerado algumas questões que acho, no mínimo, intrigantes e também relevantes. Por isso quero compartilhar com você nesse vídeo. Em primeiro lugar, devo confessar que não tenho muitas respostas, mas aquelas que possuo me fazem descansar. Bem, esta é apenas uma introdução ao nosso vídeo especial de sábado. Caminhemos juntos para descobrirmos algumas coisas interessantes. Siga comigo, vamos lá! Inicio com questões que rondam a minha mente. Primeiro, sendo Deus o Criador e soberano do universo, e também sendo aquele que detém todo o poder, por que Ele não realiza certas coisas sem a participação direta dos seus filhos? Vou tomar apenas alguns episódios bíblicos para expor o assunto. Em Gênesis capítulo 20, temos algo que nos convida à reflexão. Abraão estava na cidade de Gerar e mentiu dizendo que Sara, sua mulher, era sua irmã. Com isso, o rei de Gerar, Abimeleque, mandou buscá-la. O verso 3 nos informa que Deus, em sonhos, lhe disse que ele ia ser punido de morte por causa de Sara, mulher de Abraão. Já o verso 4 diz que ele não havia se deitado com ela, de modo que o rei pergunta ao Senhor: matarás até uma nação inocente? No verso seguinte, ele se defende dizendo que Abraão havia dito que Sara era sua irmã, ao que ele emenda afirmando que com sinceridade de coração ele a tomou e o fez na inocência. Agora vem o mais espantoso. No versículo 6, Deus diz: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasses. Em seguida ele ordena: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Me encho de assombro com a sequência ao ler a afirmação do Senhor. Pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Aqui, pois, começa o mistério. Uma vez que Deus sabia da inocência e da sinceridade de Abimeleque, por que não o curou naquele momento? Por que Deus não o curou naquele instante? Por que Abraão teria que interceder por Abimeleque se na verdade ele era responsável direto por aquela situação? Antes de buscarmos uma resposta, vamos ao Novo Testamento e tomamos Paulo como exemplo. O Senhor disse no verso 15 de Atos 9 que Paulo era um vaso escolhido para levar a mensagem do Evangelho aos gentios e também para ser testemunha viva do Deus Altíssimo entre os filhos de Israel. Ora, se o apóstolo já havia sido escolhido e enviado por Deus, por que então ele pede oração em diversas cartas que escreve às igrejas para que a porta da palavra lhe seja aberta? Parece não fazer sentido. O Senhor, que havia de antemão escolhido, não tinha tudo acertado para que Paulo pregasse e testemunhasse do Evangelho, percorrendo um caminho totalmente desembaraçado? Seria interessante você conferir em sua Bíblia algumas passagens onde o apóstolo pede orações em seu favor. Deixa eu compartilhar com você algumas delas. Por exemplo, Romanos capítulo 15, versículos 30 a 32, Efésios capítulo 6, verso 19, Filipenses capítulo 1, versículo 19, 1 Tessalonicenses 5, 25 e outras mais.
Nas Escrituras temos vários textos relativos à oração. Cito alguns como exemplo, mas faço algumas perguntas sobre eles. Por que orar pedindo que venha o reino, já que isto está no coração de Deus e vai acontecer de qualquer forma? Por que orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu, uma vez que o nosso Pai Celestial é soberano, poderoso e Senhor de tudo? Por que orar pelos irmãos em Cristo, se todos eles estão debaixo do cuidado de Deus? Por que interceder por governos e autoridades, se muitos deles são quase uma personificação demoníaca? Por que interceder por todos os homens? Diante dessas interrogações, o que passa pela sua mente? Finalizando, faço algumas observações para ajudar-nos a compreender um pouco mais sobre o tema. Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus nos deu a oração como uma ferramenta relacional. Ponha isso no seu coração. Quando temos um momento diário de oração e meditação nas Escrituras, crescemos em nossa relação com o Pai. Na oração você fala enquanto Deus responde. Ele ouve e responde. A sua palavra nos garante isso. Em segundo lugar, a oração está inserida na armadura do cristão relatada em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o mundo espiritual maligno organizado. Depois de vestir toda a armadura, o cristão deve se pôr em oração e combater as hostes espirituais da maldade. Essas mesmas hostes que se levantam em oposição a nós, ao Evangelho que salva e liberta e ao próprio Deus para que a sua vontade não seja feita na terra. Em terceiro e último lugar, ao verificarmos as passagens bíblicas, constatamos que a oração é o processo que Deus usa para que sejamos inseridos como participantes do projeto que o Senhor mesmo elaborou. Agora, preste atenção no que vem a seguir. Ponha o que eu vou falar aqui no seu coração. Veja, Deus quer salvar, mas precisamos orar. Ele quer libertar, mas precisamos interceder. Sem nós, Ele pode todas as coisas. Contudo, sem nós, Ele não quer. Destaco finalmente uma realidade. Se a maioria dos cristãos compreendesse um pouco mais sobre o poder da oração, não haveria tanta displicência nessa área. Como cristão, quanto tempo você gasta nesta prática todos os dias? Reflita e responda a você mesmo. Que Deus te abençoe e que a oração não seja negligenciada em sua vida. Pelo contrário, que ela ocupe um lugar de destaque em sua relação com o Pai. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim o desejar. Até lá!